Você já acordou no meio da noite com o coração apertado, sabendo que amanhã o telefone vai tocar e você não vai ter coragem de atender? Já sentiu vergonha de abrir a porta porque pode ser alguém cobrando um dinheiro que você não conseguiu devolver? Já evitou visitas, não por falta de amor, mas por não ter nem o básico para oferecer? Essa dor não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade, é sobre não se reconhecer mais no espelho. Ela também sentiu isso. O nome dela é Conceição, 56 anos. Uma mulher simples, dessas que a gente encontra todos os dias, mas que carrega uma história que poucos conhecem. Mãos marcadas pelo tempo, olhar cansado, mas com uma força que ainda resistia, mesmo quando tudo parecia perdido. Conceição trabalhou a vida inteira como diarista. Acordava antes do sol nascer, pegava ônibus lotado, limpava casas que não eram dela, construía sonhos que não eram os seus. Mas nunca reclamou. Sempre acreditou que trabalhando duro a vida ia se ajeitar. Criou 2 filhos praticamente sozinha. Nunca teve luxo, mas também nunca deixou faltar o básico. Sempre foi aquela mulher que resolvia tudo, que dava conta de tudo. Até o dia em que o corpo disse não. Uma dor nas costas começou leve e virou um limite. O médico foi direto. Precisava parar. E parar, para ela, significava perder tudo. Em poucas semanas, perdeu o trabalho. Sem renda, as contas começaram a chegar como sempre chegam, sem atraso, sem desculpa, sem paciência. Primeiro atrasou uma conta, depois outra. Quando percebeu, já estava usando o cartão de crédito para sobreviver. E foi aí que tudo começou a sair do controle. Os juros cresceram, as ligações começaram, as mensagens não paravam. E aos poucos, a vida dela foi encolhendo. Conceição parou de atender o telefone, parou de abrir a porta, parou de olhar as pessoas nos olhos. A vergonha tomou o lugar da coragem. E o pior não era a dívida, era a sensação de fracasso. Uma noite, sentada na beira da cama, ela pegou todas as contas atrasadas e espalhou na frente dela. Pela primeira vez, decidiu olhar para aquilo sem fugir. Somou tudo. Deram R$ 3.420. Para muita gente, pode parecer pouco, mas para ela, parecia impossível. Naquela noite, ela chorou. Mas no dia seguinte, fez algo diferente. Saiu de casa. Sem plano, sem destino, só precisava respirar. Caminhou sem rumo até parar em uma pequena praça. Sentou em um banco, debaixo de uma árvore antiga, dessas que já viram muita coisa passar. Foi ali que tudo começou a mudar. Uma senhora estava sentada ao lado. Não disse muito, não perguntou demais, apenas estava ali. E talvez por isso, Conceição se sentiu segura e começou a falar. Falou tudo, sem filtro, sem defesa, sem vergonha. E aquela mulher ouviu, com atenção, com calma, com respeito. Quando terminou, ouviu algo que não esperava. Você não está perdida, só está sem direção. E então veio algo simples, tão simples que parecia não fazer sentido. A regra dos 30 dias. Durante 30 dias, ela não pagaria nenhuma dívida. Isso parecia errado, mas havia um motivo. Ela precisava primeiro entender o problema, organizar tudo, colocar no papel, encarar a realidade sem medo. E foi isso que ela fez. Escreveu cada dívida, cada valor, cada detalhe. E pela primeira vez, o problema deixou de ser um monstro imaginário. Virou algo concreto, controlável. O segundo passo foi cortar tudo que não era essencial. E isso foi mais difícil do que parecia. Não eram grandes gastos, eram pequenos hábitos, coisas simples do dia a dia que, somadas, levavam embora o pouco que ela tinha. Ela cortou tudo, ficou só com o básico, o necessário para viver, nada mais do que isso. O terceiro passo foi começar pelas menores dívidas, porque grandes problemas assustam, mas pequenos passos fortalecem. Cada dívida paga era mais do que um valor quitado, era um pedaço da dignidade voltando. O quarto passo foi encontrar qualquer forma de gerar renda. Mesmo com dor, mesmo com limitação, ela precisava se movimentar. Começou passando roupa, depois fazendo bolo simples, vendia pouco, mas era o suficiente para começar. E o quinto passo foi o mais importante: anotar tudo. Cada centavo que entrava, cada centavo que saía,
sem esconder, sem mentir para si mesma. Porque controle muda tudo. Nos primeiros 30 dias, nada parecia diferente por fora, mas por dentro, algo tinha mudado. Ela não estava mais perdida, ela estava no controle. No segundo mês, pagou a primeira dívida. No terceiro, mais uma. E assim, lentamente, sem pressa, sem mágica, a vida começou a se reorganizar. 6 meses depois, a maior parte das dívidas já não existia mais. 1 ano depois, tudo estava pago. Mas o mais importante não foi o dinheiro, foi o que voltou junto com ele: a coragem, a dignidade, a paz. Ela voltou a atender o telefone, voltou a abrir a porta, voltou a viver. A meta voltou a visitar, e sempre tinha algo simples esperando na mesa. Não era muito, mas era verdadeiro. Conceição não ficou rica, mas ficou livre. E às vezes, isso é tudo que alguém precisa. Algum tempo depois, ela encontrou outra mulher na mesma situação que um dia foi a dela, e fez a única coisa que realmente transforma: compartilhou. Porque conhecimento que salva precisa ser passado. E talvez você que está ouvindo isso agora também esteja naquele momento difícil, sem saber por onde começar, sem acreditar que ainda dá. Mas dá, sempre dá. Começa pequeno, começa simples, mas começa. Se essa história falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu vou tentar. E se inscreva no canal, porque aqui você não encontra só histórias, você encontra caminhos. E talvez o próximo passo da sua vida comece hoje.